Boa noite a todos. Boa noite àqueles que assistem diretamente pela TV Batuíra, Portugal, do Grupo Espírita Batuíra, aos nossos amigos portugueses. Nós falamos diretamente do Brasil, de Bento Gonçalves, e a convite desses amigos, estamos novamente conversando com vocês um pouquinho. Hoje nós iremos abordar o tema espiritualidade, emoções e saúde. Vamos convidar a todos que se sintonizem através do pensamento, na prece que iremos proferir agora, para harmonizar os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos integrarmos todos juntos nessa vibração amorosa de Jesus. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual, e aos benfeitores desta casa, que nos acolhe, que nos recebe, com os seus dirigentes espirituais que conduzirão as nossas palavras, para que toquem os corações de todos que nos assistem, dos que nos ouvem nesta hora. Mestre Jesus, derrama sobre nós as tuas bênçãos, Senhor, que possamos nesta noite estarmos envolvidos por essas vibrações amorosas. Derrama sobre cada um daqueles que nos ouvem, derrama sobre os seus lares as tuas bênçãos de fortalecimento, da fé, da coragem, da esperança. Que tenhamos, Senhor, as tuas vibrações de amor envolvendo-nos hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, nós vamos apresentar para vocês uma conversa na qual iremos desenvolver um tema que nos foi solicitado, um tema muito abrangente, que fala sobre a espiritualidade, as emoções e a saúde, onde nós podemos unir as nossas emoções com a espiritualidade e promovermos a saúde. Nós vamos lembrar da mulher hemorroísa, aquela mulher relatada no Evangelho de Marcos, no capítulo 5º, que sofria de sangramentos há 12 anos, que havia despendido todos os seus recursos financeiros para tratamento médico e que mesmo assim não havia surtido um efeito na sua doença. Mas ela, sabendo que o mestre estaria de passagem pela cidade, ela reuniu forças e mentalizou: se eu tocar nas vestes do mestre, eu estarei curada. E assim, ela reuniu as forças que ainda lhe restavam, porque imaginem, meus queridos, uma mulher sangrando há 12 anos. Ela, além de todas as forças físicas, também deveria ter perdido as forças morais para uma última tentativa. Mas ela, sobrepujando tudo, ela foi ter com o mestre. E ela realmente
conseguiu tocar na barra das vestes de Jesus e imediatamente ficou curada. Porém, o mestre sentira esse toque e pergunta aos seus discípulos mais próximos: quem me tocou? E eles disseram: mestre, todo mundo te toca, nós estamos no meio da multidão. E Jesus, referindo-se novamente a um toque especial, ele disse: não, alguém me tocou, porque saiu de mim uma virtude. E ela, amedrontada de ser descoberta, se identifica. Fui eu que te toquei. E ela esperava, neste momento, uma admoestação, porque no tempo de Jesus, a mulher, no período do sangramento, ela não poderia tocar em nenhum outro ser humano, muito menos num homem. E ela era considerada impura. Por 7 dias, a mulher era considerada impura e ela deveria ficar isolada. Então, imaginem uma mulher 12 anos sangrando. Como ela se sentia impura, talvez renegada pelos familiares, pela própria sociedade, ela se afastara de todos. E quando o mestre perguntou, ela, amedrontada, disse-lhe: fui eu que te toquei, esperando já a admoestação. Mas, ao contrário, o mestre disse: está curada, vai e segue o teu caminho. E assim, ela entrando nessa sintonia mental do mestre, ela consegue a cura imediata da sua doença física que durara tanto tempo. Então, aqui nós vemos como a espiritualidade forte, fortalecida dessa mulher enfraquecida e anêmica, falou mais alto, quando ela conseguiu entrar na sintonia do Mestre Jesus e conseguiu superar todos os preconceitos da época e tocar-lhe as vestes. É esse o assunto que iremos tratar, como a espiritualidade, como as emoções, como o nosso esforço individual pode contribuir para a nossa saúde. Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, social e mental, não constituindo somente na ausência da enfermidade ou da doença. Esta é a definição da Organização Mundial de Saúde. Porém, nós lembramos que este conceito não contempla o estado espiritual do indivíduo. Então, nós gostamos mais da definição trazida por Emmanuel, no livro Consolador, no livro de Francisco Xavier, onde ele vai nos dizer que a saúde é a perfeita harmonia da alma, onde nós, então, apesar de às vezes estarmos adoentados ou com enfermidades, mas se estivermos nessa plenitude da alma, nós teremos a saúde. Se nós tivermos harmonia com as situações que nos acontecem, nós estaremos em saúde. E isso é o que nós precisamos contemplar quando trazemos para nós essas definições. Então, saúde é uma harmonia, onde nós vamos fazer o vínculo com a espiritualidade e com as emoções. Aí nós precisamos conversar sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Nós trazemos as definições do Dr. Harold Canning, que é um profundo estudioso da Universidade de Duke,
nos Estados Unidos, e ele vai fazer essa diferenciação. Ele nos diz: a espiritualidade é a relação com o sagrado, com o transcendente, com o Deus, o poder superior, a realidade última, a força suprema, a força primária de tudo. Tudo começa com a grandeza de Deus. E ele nos define a religiosidade como seria um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou o transcendente. Então, enquanto a espiritualidade nos revela a causa primeira ou primária de tudo, a religiosidade é esse sistema organizado de atividades, de práticas, de símbolos, de celebrações, para que nós possamos acessar a nossa espiritualidade, para que nós estejamos acessando o transcendente, o sagrado. E aí nós conseguimos entender que existem pessoas espiritualizadas sem práticas religiosas. E também pessoas que praticam religiões, mas não desenvolvem a sua espiritualidade. E isso é importante nós fazermos essa diferença. Por quê? Porque nós vamos ver que, pelos dados históricos, os pajés, as benzedeiras, os curadores tratavam dos enfermos de maneira integral, sem a separação do corpo e da mente. Então, isto já era utilizado. A medicina conhecida na época, já era utilizada com a espiritualidade. Quando nós vemos as intervenções psicológicas, como o transe, as orações, as bênçãos, como nós vemos as intervenções físicas com ervas, ungüentos, nós vamos entender que desde data imemorial, desde os primeiros agrupamentos humanos, já era se utilizado a intervenção física com a intervenção psicológica. E isso nos é trazido desde Hipócrates, de 460 anos antes de Cristo, e até Galeno. Hipócrates, o pai da medicina, já fazia a associação entre os estados afetivos e a evolução das doenças. E Galeno também vai nos trazer que o estado emocional do indivíduo influenciava a sua saúde física. Então, nós vamos ter essa união do tratamento da saúde do corpo e da saúde do espírito junto. Mas então, como a medicina ocidental adotou exatamente uma visão oposta, separando o corpo do espírito? O que será que ocorreu durante a evolução científica para que se separasse uma coisa que não pode ser separada? Porque o ser é um ser integral. Quando nós estamos encarnados, nós espíritos imortais, nós temos um corpo físico, mas não deixamos de ser espíritos. Então, precisamos tratar das duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós, recuando um pouco na história, vamos ver que na metade do século de 1500, nós vamos ter o aparecimento de René Descartes, e que no fim deste mesmo século, ele vai, então, determinar esta separação. Por quê? Porque havia muita influência da igreja de então, determinando como a ciência deveria agir. E René Descartes, então, resolve fazer essa separação, porque ele diz: qualquer coisa a ver com a alma, mente ou emoções, deixo para o clero. Só reivindicarei
o domínio do corpo. Desta maneira, ele pôde ter o avanço da ciência, independente da ação dos milagres que as religiões de então impunham. E ele e toda a ciência pôde avançar. Porém, avançou num paradigma que nós chamamos o paradigma materialista, mecanicista, reducionista, isto é, aquele paradigma que determina que o nosso corpo é uma máquina e que as peças estragadas devem ser trocadas. Não vê o ser como um ser integral. Dissocia o espírito do corpo físico. E este paradigma fez com que a medicina avançasse muito, durante muito tempo. Porém, ao mesmo tempo que avançou, separando o espírito do corpo físico, ela determina uma visão muito reducionista do ser humano, a tal ponto que nós vamos lembrar das palavras da doutora Marlene Nobre no livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. E ela, na introdução deste livro, vai nos dizer: infelizmente, porém, ao elegerem o paradigma materialista, reducionista, como seu pilar de sustentação, alguns cientistas têm se revelado tão dogmáticos e sectários quanto os religiosos daquela época. É assim. Antigamente, tudo era propício para o clero interferir. Hoje, com o paradigma materialista, nós vemos que os próprios cientistas se tornam dogmáticos, determinando que tudo que não pode ser medido, pesado, experimentado, duplicado, não tem valor para a medicina. Mas com a evolução das coisas, e nós sabemos que a lei é de progresso, nós vamos ver que mentes brilhantes, como Albert Einstein, como Max Planck, reencarnam e trazem com a física quântica ou com a mecânica quântica, eles trazem novos conceitos. Estes novos conceitos fazem os próprios cientistas observarem de maneira diferente. Por quê? Porque a matéria cedeu lugar à energia. Nós sabemos que tudo é energia, de diferentes maneiras de se expressarem. O tempo revelou-se variável, o movimento é descontínuo, a interconectividade agora é não localizada. Nós vamos ver que a consciência é capaz de influir nos eventos, selecionando possibilidades, e que a consciência está fora da matéria. Aqui a ciência dá o nome de consciência, mas nós sabemos que é a alma. Então vejam que esses novos conceitos vêm trazer uma nova abertura para a mente desses próprios cientistas, para a compreensão da ciência que se descortina, não mais com aquela visão muito fechada, reducionista, mas com uma visão mais aberta. E assim nós verificamos os avanços tecnológicos do século XX, na biologia molecular, na genética, na bioquímica, na imunologia, na fisiologia, nas neurociências, aqui só para estabelecermos o conteúdo do que nós estamos falando, da espiritualidade, das emoções e da saúde. Mas sabemos que os avanços tecnológicos que ocorreram no século XX em todas as áreas foram maiores do que todo o período de vida do homem sobre a Terra. Então, ocorre
uma redescoberta da espiritualidade, religiosidade e saúde. Aqui nós colocamos as duas como sinônimos, porque às vezes vocês vão encontrar. Como nós já fizemos uma diferenciação, menos importa qual o termo que iremos usar. O importante é este viés abrangendo um terceiro fator, não só o fator físico e emocional, mas também o fator espiritual. Nós precisamos lembrar que agora nós estamos diante de um paradigma espiritualista, que não acaba com o paradigma materialista, mas, ao contrário, ele amplia, ele soma junto com todas as descobertas que houveram nesta situação do paradigma materialista, traz, então, essas novas descobertas do paradigma espiritualista. E isso é muito importante nós lembrarmos, por quê? Porque a espiritualidade, ela age como um fator de saúde. E isto hoje na ciência traz uma situação de certeza, principalmente depois de um trabalho feito pelo Dr. George na Universidade de Johns Hopkins, ainda no final da década de 90, quando ele vai nos apresentar os resultados do seu trabalho. Ele concluiu que os fiéis que apresentavam uma alta frequência a serviços religiosos mostravam taxas de mortalidade muito menores. E este é um dos trabalhos marco nesta progressão do aspecto espiritualista da ciência, deste novo paradigma. Ele vai, então, estudar aqueles indivíduos que tinham o hábito de frequentarem uma religião, com datas específicas na semana, com cultos, onde eles estimulavam justamente este lado espiritual. E ele verificou que as taxas de mortalidade desses indivíduos eram bem menores. Onde nós também vemos o doutor José Francisco, ele é um brasileiro, licenciado em letras, ele nos diz: não há simplesmente um coração doente, um pulmão deficiente, um rim prejudicado, um olho enevoado, uma cabeça dementada. Há um indivíduo integral, corpo e mente. É nisso que nós queremos focar, que nós não temos peças orgânicas para serem substituídas como numa máquina. Nós somos um indivíduo integral, onde precisamos valorizar a espiritualidade, as emoções para o fortalecimento da nossa saúde, não somente ter ausência de doenças. Então, atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Foram feitos 1.200 estudos mantendo uma correlação muito positiva, demonstrando esses estudos que quem possuía uma crença religiosa tinha uma melhor qualidade de vida. Quanto ao suicídio e abuso de substância, houve uma diminuição. Com as emoções positivas, como, por exemplo, a alegria, o otimismo, a fé, a esperança, essas emoções positivas trazem qualidade de saúde e de vida para o indivíduo. O apoio social, esta rede das instituições religiosas fortalecem o apoio social ao indivíduo. A saúde física melhora, por quê?
porque com o aumento desta espiritualidade, ocorre a melhora do sistema imunológico, diminui o infarto agudo do miocárdio e também o AVC, o acidente vascular cerebral. Nós também vamos ver que ocorrem menos casos de depressão e ansiedade, e os serviços de saúde têm uma diminuição no período de internação ou de adoecimento. Estes estudos trazem essa correlação positiva, demonstrando justamente que os indivíduos têm esse potencial dentro de si. Então, espiritualidade e assistência técnica dos profissionais ajudam os indivíduos saudáveis ou doentes a utilizarem seu poder interior. Vejam como isso é importante. Não estamos aqui descartando a tecnologia, os agentes de saúde, os profissionais capacitados, técnicos, mas também estamos fortalecendo que essa espiritualidade é uma ferramenta a mais para que o indivíduo busque a sua melhora na saúde e na sua qualidade de física. O doutor Harold Canning, no seu livro Medicina, Religião e Saúde, ele vai nos dar mais umas palavras da sua experiência. O envolvimento religioso e o tratamento médico podem trabalhar muito bem em conjunto, mas quando um ou outro é excluído, os resultados do paciente provavelmente são afetados. Então, isso vindo de um médico extremamente capacitado, extremamente renomado, com inúmeros estudos científicos publicados, nós nos sentimos mais fortalecidos ainda quando verificamos que temos que utilizar a espiritualidade e a técnica médica, o desenvolvimento tecnológico para obtermos os resultados de cura deste paciente, ou pelo menos de fortalecimento deste paciente diante das suas enfermidades. Então, existem mecanismos fisiológicos da ação da espiritualidade sobre o organismo. Estes mecanismos já estão determinados. A ação sobre os neurotransmissores diretamente em 3 sistemas. Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro e por outros órgãos que vão determinar a qualidade de ação do nosso organismo. Então, a espiritualidade atua sobre os neurotransmissores que atuarão sobre os 3 sistemas. O sistema cardiovascular, diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial e a menor produção do cortisol. O cortisol, como todos nós já ouvimos falar, é o hormônio do estresse. E nós sabemos que quando o estresse é crônico, ele leva o indivíduo a ter maiores possibilidades da inflamação. E essas inflamações podem virar em doenças, em doenças autoimunes, em doenças cardiovasculares, em doenças do tipo cânceres ou até em doenças cerebrais. Então, nós vamos ver que estes neurotransmissores também vão atuar sobre as nossas glândulas, sobre o sistema endócrino e sobre o sistema imunológico. Nós temos todos esses sistemas interligados no nosso organismo, como era de se esperar, porque nós somos um só. E este organismo trabalha integrado. Então, estudos demonstraram que as alterações mentais
como o estresse, a depressão, a ansiedade, as culpas, as mágoas, o medo, podem afetar o sistema imunológico de maneira positiva ou negativa. Vejam só, meus queridos telespectadores e amigos da TV Batuíra. Vejam como esta situação em que estamos vivendo atualmente, com muito medo diante desta pandemia que acomete todo o planeta, nós fazemos florescer em nós situações de estresse, de depressão, de ansiedade. Estão aí as pesquisas relatando aumento de depressão, de ansiedade, de suicídio em todo o planeta. Por quê? Porque fazem suscitar as nossas culpas, as nossas mágoas. Então, este medo é prejudicial, não só emocionalmente, mas também fisicamente, como demonstra a psiconeuroimunologia, que é uma ciência que foi justamente criada pelo Dr. Robert Adler na década de 80, um psicólogo, onde ele vai nos trazer essa união da mente, do sistema neuroendócrino e do sistema imunológico, demonstrando que há uma ciência que hoje já estuda a interação entre esses três sistemas, onde nós não podemos separar as nossas emoções com o sistema neuroendócrino e o nosso sistema imunológico. E aí nós verificamos quantas pessoas que, diante de uma situação de estresse prolongado, ou numa situação de morte de um ente querido, essa pessoa desenvolve infarto, desenvolve um câncer, desenvolve uma doença autoimune. Por quê? Porque nós somos um ser único e a própria doutrina espírita nos traz esta base segura. Com os seus princípios, ela nos faz entender que nós somos os artífices do nosso destino. Nós comandamos esse destino. E Emmanuel nos traz no livro de Chico Xavier, Roteiro, ele vai nos dizer que quem comanda isso é o nosso pensamento. Então, o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. Então, somos nós, aqueles indivíduos que, conforme pensamos, conforme as emoções que nos alimentamos, conforme a espiritualidade que desenvolvemos, vamos criar correntes do bem e do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, conforme a vontade que queremos. Portanto, nós já compreendemos que não existe mais o determinismo genético. Não existe mais as pessoas justificarem que tem depressão porque a mãe teve, porque a tia teve, porque a avó teve. Então está fadado ao determinismo, a ter esta enfermidade mental, a esse transtorno da depressão, e assim também com os cânceres. Nós não estamos presos ao determinismo genético, isto é, o gene não determina tudo. É um componente muito importante, sim, determinando 30%, 33% daquilo que vai se expressar. Mas hoje existe uma ciência que é muito recente, mas que está sendo estudada por grandes nomes ao redor de todo o nosso mundo
científico chamada epigenética, isto é, sobre, acima da genética, determinando que algo superior ao gen comanda o gen. Nós sabemos, conforme disse Emmanuel, que é o nosso pensamento originado das nossas dos nossos sentimentos e que vem revestido pelas nossas emoções. Então, a epigenética seria a expressão de como esses genes vai se manifestar no indivíduo. Assim, nós temos grandes pesquisadores, como o Dr. Kazuo Murakami, da Universidade do Japão. Neste livro maravilhoso que ele nos traz, O Código Divino da Vida. E ele vai dizer: nossos genes utilizam o mecanismo liga-desliga em respostas aos fatores físicos, químicos e mentais. Não está determinado que a presença daquele gene vai determinar tal ou qual enfermidade ou patologia. E ele nos diz mais: fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de genes importantes. Porém, os fatores negativos, como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento, desativam a transcrição de genes. Isso a ciência já demonstra. O professor Kazuo Murakami, que é japonês, mas que está radicado nos Estados Unidos, ele vai afirmar que as nossas emoções fazem a multiplicação ou a inibição dos genes, que os fatores positivos fazem a multiplicação de genes importantes, enquanto os fatores, as emoções como tristeza, mágoa, sofrimento, medo, impedem que genes importantes sejam ativados. Então, eles são desativados. Outro grande pesquisador em genética e bioquímica, o Dr. Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença, ele vai nos trazer grandes informações nessa área. Ele nos diz que o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular já é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Então, com essas informações que a ciência nos traz, nós já podemos entender que o nosso cérebro é um mecanismo, é uma máquina perfeita, mas que ele obedece à coordenação, à ordem do espírito, da mente, da consciência, como quiserem chamar, queridos amigos, mas que nós espíritas temos a certeza de que é o espírito imortal que comanda esta máquina perfeita. O Dr. Lipton nos traz ainda que os pensamentos são a energia da mente que influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Pensamentos positivos ativam a transcrição de genes importantes. Vejam como a ciência já afirma. Porém, a ciência espírita já traz esta informação no livro de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vai nos dizer que os bióforos são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma, através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo a saúde ou
à doença. E vejam que esse livro é de 1958, onde ele já trazia informações que os estados da mente derramam esses conteúdos, essas energias, sobre o citoplasma. E esse citoplasma, ele vai acionar mecanismos para que o núcleo, para que os genes se expressem ou não. Desta maneira, nós verificamos que no DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do indivíduo, no que configura seu livre-arbítrio ao longo da reencarnação. Então, nós não estamos presos à herança genética. Nós podemos modificar o quê? A expressão destes genes. E o que é mais importante, que a epigenética nos traz, nas suas pesquisas mais atuais, é que nós podemos passar esses comportamentos genéticos para os nossos descendentes. Que aquilo que nós impregnamos com alteração do genoma, que é chamado de epigenoma, este epigenoma também pode ser enviado para os nossos descendentes, pode ser herdado. Então, assim se expressa a misericórdia divina, deixando ao homem que viva não em regime de fatalidade, mas em regime de ação e reação. Porque a lei é a lei de causa e efeito. E nós vamos estar inseridos em determinadas situações, porém, podemos mudar estas nossas situações. Então, devemos lembrar que o pensamento é energia pura, revestida por essas emoções, que ao nós enviarmos para fora essas nossas energias, nós também nos encharcamos dessas energias, porque o pensamento é uma onda mento-eletromagnética, e como onda, ela funciona ora como energia, ora como partícula. Por isso, nós emitimos e nos encharcamos das energias as quais pensamos. Desta maneira, o pensamento derrama sobre os tecidos do organismo as emanações dos seus desequilíbrios, imprimindo as doenças na constituição física, desarmonizando as células materiais, dando origem às moléstias. Tudo começa em nós. Tudo está dentro de nós, basta nós compreendermos isto, que a medicina já compreende e que a medicina tem trazido cada vez mais informações. A doutora Kenzie Pert, outra norte-americana, ela estudando o mecanismo destas partículas sobre o sistema nervoso, ela vai desenvolver a pesquisa sobre moléculas e ela, então, descobre o que ela denomina as moléculas da emoção. E ela escreve este livro com o mesmo nome, traduzindo o nome dessas moléculas em neuropeptídeos. E ela nos diz que os neuropeptídeos são a ponte entre o mental e o físico e são os agentes de informação. Ela nos estabelece justamente que essas partículas, estas moléculas de proteínas que nós temos e que muitos de nós já conhecemos, como sendo as endorfinas, as proteínas que o organismo produz
de acordo com as suas emoções, vão determinar que os sistemas imunológicos, endócrinos, trabalhem fortalecendo a saúde ou desenvolvendo a enfermidade. E ela nos diz neste livro: somos os nossos receptores vibrando em ressonância celular com os sulcos corporais em uma dança somática psíquica simultânea que integra o corpo, a alma e o espírito, numa realidade musical única e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. A doutora Candice Pert foi a que descobriu os neurotransmissores, e ela nos traz estas informações. Ela ainda nos diz que as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. Vejam só, queridos amigos, são elas as células que captam os nossos pensamentos de amor, de esperança, de resiliência, de coragem, de enfrentamento das situações, principalmente neste momento de tanto comprometimento emocional que estamos vivenciando, diante de uma pandemia, diante do isolamento social. Nós alimentamos as nossas células, e isso André Luiz já nos afirmava naquele livro que nós nos referimos, Evolução em Dois Mundos, onde ele vai dizer: as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Assumem formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexos que lhes comanda a existência. As células são a menor partícula inteligente que nós temos no nosso organismo, mas como operadores são elementos que obedecem o comando da máquina perfeita que é o cérebro. Elas não discutem ordens. O cérebro comanda as células, mas quem comanda o cérebro somos nós, espíritos imortais, que nos expressamos através deste cérebro e que daí comandamos a nossa máquina orgânica. Hoje nós temos diversos pesquisadores, e vocês também conhecem esses pesquisadores espiritualizados, que dão esta visão espiritualista para todas as suas pesquisas. Nós temos muitos destes pesquisadores mudando conceitos, trazendo esse paradigma para o paradigma novo, abrangente, o paradigma espiritualista. Por isso, nós precisamos ter em mente estas práticas que visam desenvolver a espiritualidade, como, por exemplo, o diálogo externo, ouvir os outros, ouvir aquele que tem experiência, seja o psicoterapeuta, seja o médico, também exercermos o diálogo interno, aquele diálogo de nós para conosco, como estão as nossas emoções, como estamos reagindo diante dessa pandemia. Também a prática da meditação, do relaxamento, mas fundamentalmente da oração. Conforme os cientistas hoje nos trazem que nós devemos ter esse fortalecimento da nossa espiritualidade, porque isso é uma faculdade do espírito. Nós fomos criados por Deus com esta ferramenta maravilhosa da espiritualidade e que devemos desenvolvê-la. Por quê?
porque isto vai nos fortalecer a saúde. Porque quem não tem mais esperança, quem não vê mais sentido na vida, está deprimido e pessimista, quem se estressa ou alimenta culpas, mágoas, raiva, ódio, facilmente sobrecarrega e deprime seu próprio sistema imunológico, desenvolvendo doenças. Isto é, a amargura da vida, as emoções viciadas no sofrimento, na dor, trazem depressão para o sistema imunológico e este desenvolve doenças, aumenta a possibilidade de desenvolver doenças. Então é preciso nós nos perguntarmos como estão os nossos sentimentos, de que nós estamos nos alimentando, qual o teor dos nossos pensamentos, nos deixamos influenciar, somos apenas repetidores da massa que está nos envolvendo, dos conceitos que passamos a utilizar dos nossos companheiros de jornada? Será que é isso que estamos fazendo no dia a dia? E para isso, nós trazemos um pensamento de Emmanuel no, no livro Fonte Vida, onde ele vai nos trazer uma orientação para a educação, para a saúde. E ele nos diz: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca e dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Desculpem. Então, isso é importante nós reflexionarmos, que se nós estamos fortalecidos pela vontade de nos melhorarmos, pela vontade de nos curarmos de determinadas enfermidades, precisamos saber o que amealhamos no nosso coração. Então é preciso mudar a mente, porque ao mudar a sua mente, você mudará o seu mundo. Principalmente nesse período de pandemia, precisamos mudar a nossa mente, precisamos sair desta viciação que nos é trazida por todos os meios de comunicação pelos quais nós estamos atrelados e estamos justamente em contato com o mundo. Às vezes, sucumbimos porque entramos num ciclo vicioso das informações externas e não buscamos os nossos fortalecimentos e não mudamos. E muitas pessoas creem que para mudar seja muito difícil. Vejam essa pergunta que Kardec fez em O Livro dos Espíritos. Poderia o homem, pelos seus esforços, sempre vencer as suas más inclinações? E os benfeitores respondem: sim. E frequentemente fazendo esforços, para todos parece que ele iria dizer muito grandes. Mas vejam o que os benfeitores respondem: fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quantos de nós queremos mudar? Nos propomos a mudar, a melhorar, a seguirmos com novos pensamentos, com novos sentimentos, mas, às vezes, a vontade fica só no nosso pensamento
e não agimos. Nós precisamos agir. Então, uma dessas ações é buscarmos o autoconhecimento, buscarmos as nossas reais emoções, os nossos reais sentimentos. Será que não estamos usando máscaras no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, em sociedade? Nós precisamos fazer a nossa vida ter sentido. É preciso, sim, utilizar o que o doutor Martin Seligman fala. É preciso utilizarmos a psicologia positiva, onde ele vai nos orientar através desta ciência que ele cria. A felicidade é algo essencial, porém, ela é construída através do otimismo, da gentileza e do bom humor. Então, nós precisamos pensar positivamente. Nós precisamos fazer a conexão com o positivo. A ciência já determinou que pensar positivamente traz saúde para o corpo físico. E a ciência espírita nos demonstra que pensar positivo faz conexão com os benfeitores, que nos liga àqueles mentores que torcem por nós, que vibram com o nosso evoluir, que nos sustentam diante das adversidades, mas que esperam que nós tenhamos as atitudes em direção a essa evolução. Nós devemos fazer planos, planos sim, planos todos os dias, fazer com que os nossos sonhos se tornem realidades. Nós devemos ser gratos, gratos a Deus, gratos à vida, gratos a essa nossa natureza maravilhosa, gratos por estarmos aqui contemplando estes momentos de transição, onde nós poderemos viver tempos melhores. Nós também sugerimos o aproveitamento da vida, não com as coisas somente materiais, mas com as situações que poderão ser levadas para o espírito imortal, para a eternidade. O aproveitar a vida diz respeito àquele conteúdo da vivência do lazer, da vivência com aquilo que nos traz alegria. Nestes momentos de isolamento que temos vivido, a falta do abraço, a falta de estarmos juntos, estão sendo valorizadas justamente para que nós venhamos a dar o real valor para aquilo que tem valor. Muitos de nós estávamos valorizando as coisas materiais, as coisas efêmeras da vida, e deixamos de lado os valores do espírito eterno. Então, outra situação que devemos ter, a situação do perdão, não só do perdão aos outros, mas do auto-perdão, libertando-nos das culpas. A culpa, já falamos em outras ocasiões, para vocês, nossos queridos amigos de Portugal, já falamos em outras ocasiões que as culpas paralisam, que as culpas só podem ser utilizadas para nós identificarmos que aquela nossa escolha não foi correta, que nós devemos compreender que existem outros caminhos, e ao momento que nós nos perdoamos, entendendo que nós erramos, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou simples na razão e ignorantes no conhecimento, mas perfectíveis. Um dia chegaremos à perfeição. Então, nós
erramos e vamos errar muitas vezes, meus queridos amigos. E se nós nos auto-perdoarmos, nós também conseguiremos perdoar o outro que erra em direção a nós. Fazer, dar certo os nossos relacionamentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o relacionamento fortalece o indivíduo, seja relacionamentos conjugais, seja relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. O homem é um ser gregário. O homem foi criado por Deus para viver em comunidade. Por quê? Porque assim aprendemos com aqueles que sabem mais e podemos ensinar aqueles que sabem menos. Então, nós temos que dar certo, sim, os nossos relacionamentos. Nós não temos fórmulas, nós não temos bulas, nós temos a experiência do dia a dia. Quando nós queremos fazer dar certo, as coisas dão certas. Por exemplo, muitas pessoas nos perguntam qual a fórmula, né? Eu e meu marido, nós estamos casados há 37 anos. E tivemos mais 3 anos de namoro e um de noivado. Então, nós estamos há 41 anos juntos. E quisemos um dia fazer dar certo. Então, não existe fórmula, existe a vontade, a intenção de fazer dar certo. Como eu sempre falo, nós temos que cometer erros novos. Por quê? Porque o erro só nos ensina que aquela escolha não foi a melhor. Então, enquanto nós não aprendermos com os nossos erros, nós acabamos repetindo e repetindo e repetindo estes erros. Mas quando nós aprendemos com os erros, nós vamos tentar novos caminhos e poderão ser certos ou errados. E assim nós vamos evoluindo. Então eu sempre digo, vamos cometer erros novos. Os erros velhos servem para nos ensinar que aquele caminho não era o correto. Vamos pedir ajuda quando nós não podemos dar conta sozinhos, seja de um terapeuta, seja de um amigo, seja de um atendimento fraterno na casa espírita, seja com quem puder nos ajudar, mas tenhamos a humildade de pedir ajuda. Orar todos os dias é fundamental, porque a oração nos conecta justamente com o alto. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós já vamos buscar a informação de onde está o poder desta oração. E Allan Kardec nos diz que o poder da prece está no pensamento. Assim, ela não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento, e muito menos da forma como é feita. A oração é fundamental na nossa vida. Nós devemos utilizar a oração todos os dias da nossa vida, de manhã, de tarde, antes de dormir, ao acordar, devemos utilizar. Por quê? Porque o próprio Mestre já nos ensinou. O que quer que peçais em oração, se credes que obtereis, então vos será concedido. É através da oração que nós sintonizamos com o mais alto, que nós temos a certeza dessa ajuda, deste auxílio. Os benfeitores nunca nos negam, e é assim que nós aprendemos com a mecânica quântica. Peça e receba, o universo conspira a seu favor. Quando nós nos entregamos em sentimentos numa oração, quando fazemos aquela oração que sai do interior do nosso espírito, da nossa alma, nós
colocamos para o universo e trabalhamos em direção a isto. Por quê? Porque Jesus nos ensinou: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens aos que lhe pedirem? É assim que Jesus nos ensinou: orar, pedir, buscar, bater, mostrando que nós precisamos fazer este movimento, fazer essa entrega, pedir sim, mas também buscar no nosso esforço pessoal o trabalho para concretizarmos aquilo pelo qual buscamos. Então, assim nós vamos entender que é somente através dessa nossa entrega aos bens espirituais que se encontram não fora de nós, mas dentro de nós, auxiliados pelos mentores amigos, é que nós estaremos conectados com o alto. Por isso, nós, ao encerrarmos esta nossa conversa, orientamos que todos possam fazer esse exercício. Sorria para a vida e ela sorrirá para você. É isso que nós queremos deixar para vocês todos, queridos amigos de Portugal, que nós estamos conectados, que nós estamos ligados nessa teia maravilhosa que Deus construiu para nós. Estamos interligados em pensamentos, estamos ligados em emoções. Por isso é necessário desenvolvermos a nossa espiritualidade, fortalecermos as nossas emoções, para daí adquirirmos a saúde plena. Muito obrigada a todos vocês, queridos amigos, que nos brindaram, que nos honraram com a sua paciência. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição para um novo encontro, se Deus assim o permitir. E agora, então, queridos amigos, voltamos para a nossa prece final, deixando a todos a nossa lembrança e o nosso abraço. Vamos orar, meus queridos amigos, sintonizando a imagem de Jesus nas nossas telas mentais, agradecendo pelo amparo, pelo fortalecimento da nossa fé, que neste momento as bênçãos do Mestre Jesus possam descer sobre cada um de nós, sobre cada lar, sobre cada local que agora podemos mentalizar. Que essas bênçãos possam fortalecer a saúde do corpo e a saúde da alma. Nós te rogamos, Mestre Jesus, ampara-nos hoje e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês e que Deus nos abençoe.